Por muitos séculos, os críticos da Bíblia diziam que a cidade de Ur não passava de um mito, não passava de uma invenção religiosa para enganar os incautos. E a famosa frase Ur dos Caldeus era um conto da carochinha que não tinha base histórica, que não se sustentava. Mas a coisa muda totalmente de figura quando Charles Leonard Woolley, arqueólogo inglês, descobriu as ruínas da antiga cidade de Ur no ano de 1922. E esta descoberta cala de vez as zombarias que faziam a respeito da Bíblia, pois agora a famosa cidade de Ur, relatada na Bíblia, surge com evidências comprobatórias de sua real existência. Após algumas sondagens feitas em 1918 por Reginald Campbell Thompson, o Museu Britânico e a Universidade da Pensilvânia bancaram as escavações que ocorreram de 1922 a 1934, que foram lideradas pelo arqueólogo inglês Charles Leonard Woolley. E com a descoberta da famosa cidade de Ur, põe fim às críticas dos céticos que ignoravam a real informação bíblica de que a existência da cidade de Ur era verdadeira. A prova real da existência de Ur faz com que a Bíblia continue a manter a alcunha de livro verdadeiro, livro sagrado, livro real, o livro de Deus. Já a cidade de Ur dos Caldeus realmente existiu, isto é comprovado. Mas a cidade não era a Ur dos Caldeus na época que Abraão existia. Isto porque, na época que Abraão nasceu, os caldeus não estavam no comando da cidade de Ur, e sim os amoritas, que estavam no comando da cidade de Ur. Devemos lembrar que a antiga cidade de Ur ficava onde era a antiga Suméria. As primeiras cidades do mundo são sumerianas, e dentre elas, os sumérios fundaram as cidades de Uma, Kish, Lagash, Adab, Shuruppak, Nippur, Akkad ou Acádia, Eridu, Eshnuma, Babel, Izim, Tutu, Barsipa ou Borsipa, Údimo ou Adma, Kulá, Larsa, Jarno, Hassuna, Ubaid, Alaf, Uruk, Erek ou Iraque e, obviamente, a cidade de Ur. E é claro que a cidade de Ur era uma dentre várias cidades sumerianas. Seu nome em sumério era Urim. Em acádio, o seu nome era Uru. O deus patrono da cidade de Ur era Nana. Nana era o deus da lua, o deus da noite. O epiteto Ur dos Caldeus não existia na época de Abraão. Nessa época, os amoritas fundam o primeiro império babilônico com o rei ou Lugal Samuabum. Sendo assim, Samuabum seria o primeiro rei ou Lugal do primeiro império babilônico. E foi nesse período que os amorreus começaram a dominar a região. Portanto, o termo Ur dos Caldeus não pode fazer sentido na questão de pensar que este termo era existente na época de Abraão, porque o primeiro império babilônico, por assim dizer, tem os amorreus como os comandantes da região, e não os caldeus. Os caldeus só vão estar no poder por volta do ano 630 a 620 a.C., quando, na ocasião, Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, funda o segundo império babilônico. Estamos falando de uma diferença de mais de 1000 anos entre a Ur dos Caldeus, na época de Abraão, e a Ur dos Caldeus, que realmente existe na ocasião de Nabopolassar e Nabucodonosor. Nessa época, Abraão já está morto há mais de 1000 anos. Se considerarmos que Abraão nasceu por volta do ano 2000 a.C., então dará no mínimo de 1380 a 1370 anos de diferença da existência de Abraão e a Ur dos Caldeus. Agora, se considerarmos que Abraão nasceu por volta do ano de
1180 a.C., então dará no mínimo 1180 a 1170 anos de diferença da existência de Abraão e Ur dos caldeus. Isto porque, claro, Ur dos caldeus não existia na época de Abraão. Na época de Abraão, quem mandava nessa região era os amonitas. Portanto, Ur dos caldeus só vai existir daqui a 1100 anos ou 1300 anos depois da morte de Abraão. Então, por que a Bíblia relata a cidade de Ur como sendo dos caldeus em Gênesis 11, se os caldeus não estavam no poder na época de Abraão, e sim os amoritas? A Bíblia relata a cidade de Ur como sendo dos caldeus em Gênesis 11 porque é uma atualização literária que foi feita para o povo da época entender o contexto histórico que se passava. A atualização literária foi feita porque a cidade de Ur, nesta época, era uma cidade muito poderosa e influente. Sendo Abraão originário desta cidade, ela foi então atualizada como sendo a cidade dos caldeus porque o povo da Caldeia fez da cidade de Ur uma das cidades mais poderosas do seu tempo. Assim como se renomeia ou se atualiza algum lugar ou alguma região, é normal fazer tal atualização. Nós temos vários exemplos de lugares que foram atualizados para dar um contexto histórico da época que se passava. Um exemplo bem claro disso é aqui no Brasil, que na maior cidade do país, que é São Paulo, fez a renomeação ou atualização de uma rodovia. Nós temos a Rodovia dos Trabalhadores, que era bem conhecida, que mudou de nome na época da morte do piloto Ayrton Senna. Com a ocasião da morte do piloto Ayrton Senna, a Rodovia dos Trabalhadores ganhou o nome de Rodovia Ayrton Senna, porque antes disso o nome da rodovia era Rodovia dos Trabalhadores. E com a morte de Senna, a rodovia se chama então Rodovia Ayrton Senna. É um dos vários exemplos de atualização geográfica, literária e etc. Um outro exemplo de uma atualização é a antiga cidade sumeriana de Uruk. Ela muda o nome de Uruk para Erech e depois ela muda o nome de Erech para Iraque. Iraque hoje é nome de um país. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.